Imagine que existe um detalhe tão sutil no toque masculino que passa despercebido para a imensa maioria das mulheres. Pense nisso por um instante. Um gesto simples, quase invisível, mas capaz de revelar intenções, maturidade emocional e até o nível real de masculinidade de um homem. Hoje você vai descobrir por que apenas uma pequena parcela das mulheres percebe esse sinal. E, principalmente, o que esse detalhe revela sobre o comportamento masculino na perspectiva da análise Red Pill de relacionamentos. E fique comigo até o final, porque a última revelação é, sem exagero, a mais poderosa de todas, capaz de mudar completamente a forma como você interpreta o toque de um homem. Antes de começarmos, inscreva-se agora no canal Feminina Red Pill, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Prometo que ao longo desta jornada, você terá revelações surpreendentes que podem transformar sua compreensão sobre a dinâmica entre homens e mulheres. Quando falamos sobre toque, não estamos falando apenas de contato físico. Estamos falando de comunicação silenciosa. Autores como Mark Manson, em seu livro A Sutil Arte de Ligar o Dane-se, capítulo 10, páginas 5 a 8, destacam como os gestos dizem mais do que palavras quando se trata de conexão humana. Já David Buss, em A Evolução do Desejo, capítulo 7, páginas 23 a 29, mostra como o toque masculino revela intenções profundas, muitas vezes inconscientes, ligadas à seleção sexual. Sob a lente da visão Red Pill, o toque não é aleatório. Ele carrega mensagens. É por isso que apenas uma minoria das mulheres percebe esse detalhe, porque não se trata de olhar, mas de interpretar. Muitas estão acostumadas a reagir ao toque, mas poucas realmente o analisam. E essa diferença é justamente o que revela a maturidade feminina. Agora pense em algo. Quando um homem te toca, seja na mão, no ombro ou nas costas, você sente apenas o contato ou percebe o controle, a intenção, a segurança, a ausência de hesitação? Esse conjunto é o que diferencia um toque comum do toque masculino, que só uma pequena porcentagem das mulheres reconhece instantaneamente. E é esse reconhecimento que desperta algo dentro delas, algo que muitas vezes nem sabem explicar. O autor Jack Donovan, em O Caminho dos Homens, capítulo 4, páginas 19 a 25, explica que masculinidade real é percebida não no discurso, mas nos sinais comportamentais. Um toque firme, presente, mas não invasivo, demonstra domínio, autocontrole e propósito. É exatamente aí que está o detalhe que somente uma mulher emocionalmente desperta nota: a congruência entre presença e intenção. Pare e reflita. Quando você lembra dos homens que mais te marcaram, o que realmente ficou? As palavras? Ou a energia transmitida por um simples toque? E mais importante, você já percebeu esse detalhe na vida real? Ou acredita que nunca encontrou um homem que transmitisse isso? Se você estiver assistindo até aqui, diga nos comentários sua opinião. Você acredita que percebe esse toque? Ou acha que ainda não desenvolveu essa sensibilidade? Quero saber o que você pensa e como você interpreta esses sinais. Imagine agora que esse detalhe no toque masculino não é apenas um gesto, mas um diagnóstico emocional. É como se em frações de segundo, o corpo dele revelasse tudo aquilo que muitos tentam esconder com palavras bonitas. E poucas mulheres percebem porque não foram ensinadas a interpretar esse tipo de comunicação silenciosa. Por isso, quando você desenvolve essa percepção, sua visão sobre os homens muda completamente. De repente, aquilo que antes parecia confuso se torna claro como água. Pesquisadores como Alan e Barbara Pease, no livro O Corpo Fala, capítulo 5, páginas 32 a 40, demonstram como o toque é uma extensão direta da intenção interna. Sob a ótica da análise Red Pill de relacionamentos, isso é ainda mais evidente. Homens emocionalmente inseguros revelam essa insegurança na forma como tocam, seja pela hesitação, pela falta de firmeza, ou até mesmo por um excesso de pressão que denuncia ansiedade ou tentativa de compensação. Mas o homem verdadeiramente centrado, aquele que vive alinhado com propósito, transmite isso no toque de forma natural. Ele não força, não hesita, não busca aprovação.
Ele simplesmente existe com presença. E é exatamente essa presença que apenas uma pequena porcentagem das mulheres identifica, porque exige maturidade emocional para notar a diferença entre o toque de um homem carente e o toque de um homem seguro. Para ilustrar isso, pense no que o psicólogo Jordan Peterson discute em 12 Regras para a Vida, capítulo 3, páginas 26 a 32. Ele explica que postura, voz e gestos são reflexos diretos da ordem interna. O toque masculino pertence à mesma categoria. Quando um homem vive em desordem interna, seu toque é desconectado. Quando vive em equilíbrio, seu toque é consistente. Uma mulher emocionalmente consciente enxerga isso rapidamente, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. Agora reflita profundamente. Você já sentiu um toque que te fez recuar interiormente, mesmo que o gesto parecesse normal? Ou já sentiu um toque que te acalmou instantaneamente, como se você estivesse diante de alguém íntegro, mesmo sem conhecer essa pessoa profundamente? Isso não é acaso. É leitura emocional. E o detalhe que apenas uma porção mínima das mulheres percebe está justamente na intenção que antecede o gesto. David Deida, em O Caminho do Homem Superior, capítulo 8, páginas 12 a 16, descreve que a energia masculina se expressa através de direção e profundidade. Quando um homem toca sem direção interna, sem foco, seu toque é vazio. Quando toca com propósito, mesmo em um simples toque de mão, sua energia é percebida como firme e segura. Esse é o ponto que desperta a sensibilidade feminina mais aguda. Pense nisso e responda para si mesma: quando foi a última vez que você sentiu um toque com propósito? E mais, você consegue identificar hoje quando um homem transmite intenção verdadeira ou quando apenas encena confiança? Se você está acompanhando atentamente até aqui, comente. Você acredita que já identificou esse detalhe no toque masculino? Sua opinião importa porque ajuda outras mulheres a despertar essa percepção também. Imagine agora que esse detalhe no toque masculino funciona como um portal revelador, um ponto de passagem entre a intenção interna e a expressão externa do homem. Pense no impacto disso. Se você consegue interpretar esse sinal, você nunca mais se deixará enganar por atitudes superficiais, palavras decoradas ou promessas vazias. É como se você adquirisse um sexto sentido emocional, algo que diferencia de forma definitiva as mulheres que navegam pelos relacionamentos com consciência daquelas que apenas reagem ao que vivem. Quando analisamos esse fenômeno através da perspectiva Red Pill de relacionamentos, percebemos que o toque de um homem nunca é neutro. Cada gesto carrega uma mensagem sobre sua maturidade, seu nível de domínio pessoal e até seu posicionamento na dinâmica entre masculinidade e desejo. O autor Rollo Tomassi, no livro O Livro dos Homens, capítulo 5, páginas 41 a 49, explica que o comportamento masculino é moldado por instintos profundos que se manifestam em pequenos sinais. E o toque é um dos mais evidentes, embora raramente percebido. Reflita sobre isso. Existem homens cujo toque parece ansioso, apressado, como se buscassem sua validação no simples fato de encostar em você. E existem aqueles cujo toque é calmo, firme, cheio de presença. Esse último tipo faz parte da categoria de homens que entenderam algo essencial sobre si mesmos, algo que não precisa ser dito. Eles transmitem segurança porque estão seguros, transmitem cuidado porque têm controle, transmitem desejo porque não temem revelá-lo. Robert Greene, em As Leis da Natureza Humana, capítulo 9, páginas 102 a 112, afirma que a confiança real é percebida de forma quase instintiva. Ela se manifesta na voz, no olhar, na postura e principalmente no toque. Uma mulher emocionalmente desperta identifica essa confiança antes mesmo de perceber conscientemente o que está acontecendo. É por isso que apenas uma pequena porcentagem de mulheres reconhece esse detalhe, porque ele depende de sensibilidade emocional e não apenas de observação racional. Agora imagine a profundidade disso. Quando um homem te toca, sua mente lê mais do que a pele sente. Ela lê a energia, a vibração, a intenção. É por isso que algumas mulheres se sentem imediatamente desconfortáveis com certos toques, mesmo que a situação pareça totalmente adequada. E é também por isso
que algumas se sentem surpreendentemente tranquilas ao serem tocadas por homens que mal conhecem. Não é sobre o gesto, é sobre o que o gesto revela. Pergunte-se agora: você já sentiu o coração acelerar não pelo toque em si, mas pela presença que vinha com ele? Já sentiu que o toque de um homem parecia te conduzir emocionalmente, como se você pudesse perceber o caminho interno que ele trilha? Isso é o detalhe. É isso que a maioria não percebe. Se você está acompanhando tudo até aqui, comente sua opinião. Você acredita que já identificou esse detalhe de energia presente no toque de um homem? Seu comentário ajuda outras mulheres a perceberem essa realidade também. Imagine agora que estamos chegando ao ponto mais profundo, mais revelador e mais transformador de toda essa jornada. Pense no que isso significa. Durante todo o vídeo, falamos sobre presença, intenção, energia e maturidade masculina. Mas existe um detalhe final, aquele que apenas 1% das mulheres consegue realmente perceber e que determina não apenas o significado do toque de um homem, mas o valor real dele. Essa é a revelação mais poderosa de todas, e a maioria nunca enxergou isso, mesmo vivendo relacionamentos por anos. O detalhe não está apenas no toque em si, mas no que acontece antes dele. E é isso que diferencia completamente os homens comuns dos homens emocionalmente superiores. Esse 1% de mulheres percebe algo que não está na pele, mas na consciência. Antes de tocar, um homem revela seu mundo interno na maneira como se aproxima, na forma como respira, no ritmo da própria calma ou ansiedade. É nesse intervalo silencioso que o verdadeiro caráter aparece. O autor David Givens, em seu livro Love Signals, capítulo 6, páginas 50 a 57, descreve que o toque humano é apenas a etapa final de uma cadeia de microexpressões e microgestos. E a visão Red Pill entende que a energia masculina é expressa antes do contato, no ar, na intenção, no campo emocional. O toque é só a confirmação do que já estava presente muito antes. Agora pense profundamente. Quando um homem estende a mão para tocar você, existe um instante quase imperceptível onde seu corpo lê o nível de convicção que ele carrega. Você percebe se ele é um homem centrado ou um homem carente, se é um homem firme ou um homem perdido na própria insegurança, se é um homem que sabe o que quer ou um homem que espera que você dê sentido à presença dele. Esse instante, antes do toque, é o que apenas uma minoria percebe, porque ele exige sensibilidade emocional, autoconhecimento e maturidade feminina. É o que Robert Moore descreve em O Rei, o Guerreiro, o Mago e o Amante, capítulo 4, páginas 64 a 72, quando fala sobre a responsabilidade da energia masculina. O toque de um homem equilibrado não começa no contato, começa no propósito dele. Quando um homem tem domínio sobre si mesmo, a mulher sente isso antes de qualquer toque. É como se a energia dele anunciasse o gesto antes de existir fisicamente. E é por isso que este é o detalhe mais importante de todos. Mulheres raramente percebem o homem que toca antes de tocar. Elas sentem a superfície, não a intenção. Mas quando você desperta para essa percepção, sua vida muda. Relacionamentos deixam de ser enigmas e passam a ser leituras claras. Você passa a enxergar o que os homens realmente são, e não o que dizem ser. Agora pergunte a si mesma: quantas vezes você confundiu intensidade com firmeza, desejo com propósito, carinho com carência, presença com controle? Quantas vezes você se deixou guiar apenas pelo gesto físico, sem perceber o que vinha antes dele? A resposta para isso pode redefinir completamente sua forma de se relacionar. O toque masculino, quando compreendido nesse nível, se torna um mapa emocional. Ele revela se um homem é guiado por valores ou por instinto, por força interna ou por necessidade emocional. E quando você aprende a perceber esse detalhe, você nunca mais se conecta com homens que não estão prontos para te tocar de verdade. Não no corpo, mas na intenção. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários sua opinião. Quero saber se essa última revelação fez sentido para você. Agora, antes de encerrar, lembre-se, inscreva-se no canal Feminina Red Pill, deixe seu like, compartilhe e comente este vídeo.
Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais mulheres que precisam despertar para essa realidade. E não saia ainda. Aqui na tela final vou deixar 2 vídeos essenciais para aprofundar sua percepção sobre masculinidade, propósito e leitura emocional. Eles continuam exatamente de onde esse conteúdo parou e revelam segredos ainda mais profundos na visão Red Pill de relacionamentos. Assista aos 2, porque eles completam essa jornada de forma poderosa.